Bom, pessoal, eu vou começar a trabalhar aqui com vocês, vou gravar um vídeo sobre Excel da Microsoft e o LibreOffice Calc. Vou trabalhar com os dois ao mesmo tempo aqui, porque eu quero abordar um assunto que é comum às duas ferramentas, embora elas tenham algumas particularidades no início, né, algumas diferenças, mas depois, na maioria das vezes, vocês vão ver que a aplicação é a mesma, ok? Então é o seguinte, eu quero tratar aqui a utilização da alça de preenchimento para fazer replicações numéricas e para fazer replicações de fórmulas, tomando cuidado apenas com o uso da questão das referências absolutas, relativas e mistas, ok? Então, para a gente começar aqui a trabalhar nessas duas ferramentas utilizando a alça de preenchimento, eu quero abordar a diferença entre uma e a outra, falando a respeito da replicação numérica, ok? Qual é a lógica aqui, começando pelo Calc, qual é a lógica que ele utiliza? Quando eu escrevo um número numa célula, seja ela qual for, eu seleciono essa célula novamente e utilizo a minha alça de preenchimento, automaticamente ele faz uma replicação numérica. Ok? Percebam que eu arrastei a minha alça de preenchimento para baixo e eu criei uma sequência numérica crescente. Por quê? Né? À medida que eu vou indo para baixo, eu vou crescendo o número de linhas na minha tabela. A mesma coisa vai acontecer se eu pegar aqui essa mesma célula e fizer uma replicação em colunas para a direita. Ora, as colunas não vão crescendo conforme eu vou me deslocando para a direita. Essa é a lógica que o Calc utiliza para fazer essa replicação. O mesmo vai acontecer, né, caso eu escreva um número em alguma célula, seja ela qual for, e replique para cima. O que vai acontecer? Ele vai criar uma sequência, vai replicar essa sequência, só que de maneira decrescente, porque se eu for para cima, eu estou me deslocando negativamente aqui, né? Estou diminuindo o número de linhas. A lógica vai ser a mesma quando eu falo de deslocamento de colunas para a esquerda. Então aqui eu já aproveito a oportunidade para dizer uma coisa para vocês. Toda vez que eu vou trabalhar com alça de preenchimento, eu não consigo fazer replicações na diagonal. Sempre vai ser para cima, para baixo, direita ou esquerda. Onde, quando eu replicar para baixo e para a direita, eu vou estar criando sequências crescentes. E quando eu replico para cima e para a esquerda, eu estou criando sequências decrescentes. Vindo aqui no Excel, o Excel trabalha com uma lógica um pouquinho diferente. Onde, quando eu insiro um número, ele não faz replicações numéricas, perceba. Eu apenas coloquei o número 1 aqui, estou usando o número 1 apenas como referência, pode ser qualquer número, ok? Tanto faz se eu arrastar para cima, para baixo, para a direita e para a esquerda, ele não vai fazer essa replicação numérica, conforme a gente está vendo aqui. É apenas uma maneira diferente do Excel entender a questão da replicação numérica. No caso aqui do Excel, como que eu resolvo esse problema caso eu queira criar uma sequência numérica? Eu vou ter que fazer manualmente 1, 2, 3, 4 e assim por diante? Não precisa. Tá? Como é que a gente resolve esse problema? Eu preciso informar para o Calc o passo que eu quero dar na minha sequência. O que eu quero dizer com passo? Vamos pensar o seguinte. Eu quero fazer uma replicação para baixo aqui, usando a alça de preenchimento, e eu quero criar uma sequência numérica de 1 em 1. Ou seja, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Eu preciso chegar aqui para o Calc e dizer o seguinte, olha, depois do 1 vai vir o 2. Eu formo manualmente o meu passo aqui, ó, eu estou indo de 1 em 1. Ok? Qual é o cuidado que eu tenho que ter? Eu não posso selecionar essa minha segunda célula aqui e arrastar com a alça de preenchimento, senão ele não vai entender e vai replicar tudo igual, a mesma coisa que faria se eu selecionasse apenas a célula que tem o número 1. Para resolver isso aqui, eu preciso clicar aqui então na minha célula C4, né, que é onde tem o número 1, e arrastar até a célula C5, que é onde tem o 2. Selecionando essas duas células, agora sim, o Excel vai entender que o passo que eu quero dar na minha sequência é passo 1. Perceba que eu estou usando o exemplo para baixo aqui, mas a mesma lógica vai ser para a direita, para a esquerda ou para cima, ou para a esquerda ou para cima, respeitando sempre aquela ordem, né? Aqui eu crio sequências crescentes, para cá também, para cima decrescente, para a esquerda decrescente. Esse passo obrigatoriamente precisa ser de 1 em 1? Não, pode ser de quanto em quanto eu quiser. Exemplo, se eu quiser criar uma sequência numérica de números ímpares, eu chego aqui e coloco o número 3, seleciono os dois, arrasto, e agora ele vai criar uma sequência pulando de 1 em 1, né? No caso de 2 em 2. 1, 3, 5, 7 e assim por diante. Se a gente vier aqui para o Calc de novo, o que vai acontecer? Eu trabalho também com a mesma ideia do passo. Ó. Selecionei os dois, sigo aqui a minha sequência numa boa. A única diferença, então,
comparando sequências numéricas de uma maneira bem simples, quando a gente faz replicações com auto de preenchimento, é que o calc, por padrão, o calc possui já o passo número 1, ele entende que o passo vai ser sempre 1 quando eu coloco apenas um número numa célula, e o Excel, quando eu simplesmente digito um número, ele vai entender que o meu passo é 0. Ok? Essa é uma diferença básica de um para o outro. Nos concursos que vocês forem trabalhar, se cobrar apenas o Excel ou apenas o Calc, atentem para esse detalhe. Ok? Bom, as diferenças não param por aqui. Quando eu trabalho no Excel, número em formato de hora, por exemplo, 13 horas, ok? Ele entende que, ao replicar, provavelmente eu vou querer criar uma sequência de hora em hora, certo? Onde essa sequência eu posso não obrigatoriamente ficar de hora em hora. Eu posso criar, por exemplo, assim, ó. Eu quero fazer uma sequência de meia em meia hora, 15 em 15 minutos. Como é que eu resolvo esse problema? Basta informar o passo, né? 13 horas, 13 e 15. Seleciono os dois aqui, arrasto, criei uma sequência de 15 em 15 minutos. Qual é a diferença, então, quando eu mexo com horas do Excel para o Calc? Vamos aqui no Calc dar uma olhada. Quando eu chego aqui no Calc e coloco, por exemplo, 13 horas, certo? Percebam que ele até coloca automaticamente os segundos. Aqui, se eu tivesse colocado os segundos, não ia ter problema, tá? Isso aqui não faz diferença nesse caso. Quando eu coloco numa célula aqui um formato de horas, que ele automaticamente entende que se trata de um formato de horas, quando eu replico, olha só, na verdade, quando eu utilizo a alça de preenchimento, ele entende que o passo é 0. Exatamente o contrário daqui, certo? Por que eles fazem isso? Olha, sinceramente, eu nunca vi isso em nenhuma bibliografia, mas vamos entender que ele faz isso porque não se sabe a sequência certa aqui. A sequência de horas pode ser qualquer tipo de sequência, meia em meia hora, certo? Meia em meia hora, 1 em 1 hora. Aqui eu estava mostrando um negócio para vocês, mas faltou o quê, né? Qual foi o detalhe aqui? Eu deveria ter feito isso aqui, ó. O que eu preciso fazer para criar a sequência, então? Colocar o passo. Agora sim, né? Colocar as 13h30, que seria meu passo, embaixo aqui. Por isso que ele não replicou. Então, olha só. Seleciono os dois e, no que eu preencho, ele vai definir o passo de acordo da forma como eu quiser. Então, percebam que são diferenças bem sutis entre um e o outro, tá? Apenas para a gente repassar aqui. No Calc, quando eu coloco apenas um número, ele entende que o passo vai ser 1 por padrão. Onde eu posso alterar esse passo colocando da maneira que eu quiser. Por exemplo, 1, e depois aqui eu coloco 5. Seleciono, ele vai andar de 5 em 5. Não tem problema nenhum. Se fizerem perceber essa sequência aqui, eu estou indo a cada 5 contagens, tá? E quando eu coloco horas no Calc, por padrão, o passo dele é 0. Olha só, ele não replica. Onde, se eu quiser definir um passo, seja ele qual for, 5 em 5 minutos, desculpa. Se eu quiser definir um passo, seja ele qual for, aqui de 5 em 5 minutos, eu preciso informar as duas células, selecionar e arrastar com a alça de preenchimento. Já aqui no Excel, vamos apagar isso tudo aqui para ficar bem claro, né? O que eu tenho? Eu tenho uma lógica um pouquinho invertida. Quando eu coloco números, certo? Ele entende que o passo por padrão é 0. Onde, se eu quiser definir um passo, perfeitamente possível, né? Eu chego aqui e faço o seguinte, coloco o número, clico com herança de formato de... Deixa eu só ajustar aqui, limpar o conteúdo. Deixa eu ver se resolve aqui. Limpar formatação, então. Deixa eu tirar aqui, formatar células, geral. Beleza. Ok. Quando eu coloco, então, um número, para informar o passo, eu venho aqui e coloco o segundo número. Então, eu crio a sequência que eu quiser, sem problema nenhum. No caso das horas, né? O que acontece? Quando eu coloco a primeira hora, ele, por padrão, entende que o passo vai ser de hora em hora. Onde, se eu quiser definir um passo diferente, eu preciso informá-lo. Então, sei lá, 13 horas, né? Vamos botar qual é o nosso passo aqui? 13 e 15, a cada 15 minutos. Sem problema nenhum ele faz. Vocês vejam que é bem simples de trabalhar, certo? Tem apenas essa diferença de um para o outro, quando eu trabalho com números e com horas. No restante das replicações numéricas, a lógica é a mesma. Só que eu estou trabalhando aqui com números. Ele faz replicação de palavras? Não faz, tá? Então, tanto o Calc quanto o Excel, se eu chegar aqui e escrever, por exemplo, a palavra aula, selecionar ela e replicar, ele não vai fazer a replicação.
Percebam que aqui acontece a mesma coisa. Ó. Aula, né? Aqui no Calc. Replico e perceba, não faz a replicação. Quais são as exceções, então? As exceções são duas apenas. Dias da semana e meses do ano. Então perceba, se eu coloco aqui janeiro, seleciono e replico, ele vai criar uma sequência de meses do ano. Estou falando do Excel. No Calc é a mesma coisa. Ó. Janeiro, eu seleciono a célula, replico e vai criar uma sequência de meses do ano. Por que está criando uma sequência crescente? Porque eu estou replicando para baixo, né? Estou acrescentando linhas, aqui é a mesma coisa. Posso começar de qualquer mês, não tem problema nenhum. Eu comecei com janeiro, apenas para facilitar o entendimento. O legal é que meses do ano eu posso colocar abreviado também. Se eu escrevo só Jan, o Excel vai lá ó, e ele consegue entender que se trata de uma sequência de meses do ano abreviada. No Calc é a mesma coisa. Escrevo Jan, seleciono a célula, arrasto, ele vai lá e cria uma sequência abreviada também. O único cuidado que a gente tem que ter quando a gente fala em dias da semana tem que ser escrito nesse formato, ó, segunda, feira. Todo mundo junto, certo? Separado com um hífenzinho, sem espaço nesse hífen. É a única maneira que ele entende que se trata então de dias da semana. Se eu escrever de qualquer outra maneira aqui, certo? Separada, ele não vai entender. Mesma coisa o Calc, ó. Caminhando com a rolagem aqui para o lado. Quando eu escrevo segunda, feira, pode ser o dia da semana que for, não tem problema, né? Ele vai entender que se trata de uma sequência. Continuando ainda nas abreviações, se eu escrever o dia da semana abreviado, por exemplo, segue, tá? Ele vai entender e vai replicar os dias da semana abreviados. O Calc faz a mesma coisa. Então, percebam que eu estou fazendo isso aqui bem rapidinho, porque é igual nos dois programas, ok? Quando eu falo em dias da semana e meses do ano, a lógica é a mesma para os dois programas, ok? O único cuidado que tem que ser tomado aqui é com a ideia do dia da semana, né? Escrever ele da maneira correta. Muita gente me pergunta a respeito do passo no dia da semana ou no mês do ano. Por exemplo, eu coloco janeiro e depois, ao invés de colocar fevereiro, eu coloco março. Olha o que acontece nesse caso aqui, quando eu seleciono as duas células no Excel e replico. Ele vai pegar, ó, janeiro, vai pular fevereiro, entra março, pula abril, entra maio, pula junho, entra julho. Eu consigo definir um passo aqui com meses do ano no Excel. Olhem aqui no Calc o que acontece quando eu coloco janeiro, por exemplo, depois aqui coloco março. Seleciono os dois, arrasto com a minha alça de preenchimento. Olhem só, janeiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. O Calc não faz passo com meses do ano, o Excel faz. Beleza? Então o Excel aqui eu consigo trabalhar com passos no mês do ano. Olhem aqui no Excel quando eu coloco passo no dia da semana. Segunda-feira. Ao invés de colocar terça, eu vou colocar quarta-feira aqui. Beleza? Seleciono os dois e arrasto com a alça de preenchimento. Olha o que aconteceu. Segunda, pulo a terça, vem a quarta. Pulo a quinta e entra a sexta. Pulo o sábado, entra dedomingo. Ele respeita o passo também. Perceba o que acontece aqui no cálculo quando eu coloco segunda-feira. Minha rolagem aqui. Depois coloco, ao invés de terça, quarta-feira. Seguindo exatamente o mesmo exemplo que eu fiz ali no Excel. Seleciono as duas células, certo? Com a alça de preenchimento, replico. Perceba. Segunda, pulo a terça, entra a quarta, depois quinta, sexta, sábado, domingo. Então aqui entra uma diferencinha entre o Calc e o Excel, quando eu falo em dias da semana e meses do ano, é que o Calc ele não tem a possibilidade de definir passos, pulando dias da semana ou meses do ano. Já o Excel eu consigo fazer. Beleza? São diferenças bem pontuais quando eu falo em replicação com alça de preenchimento, trabalhando com números, ou nas duas exceções que não são números, que são dias da semana e meses do ano, quando eu trabalho com replicação com alça de preenchimento. Ok? Muito bem. Agora eu quero mostrar para vocês um detalhezinho aqui, o seguinte. Utilização da alça de preenchimento quando a gente faz replicação de fórmulas. Ok? Vou criar planilhas novas aqui para não dar confusão. E vou fazer umas tabelas bem simples aqui no Excel e no Calc. Por exemplo, assim, ó, eu tenho aqui produto, quantidade, valor, quantidade, valor unitário. Ok?
Vamos fazer aqui uma tabelinha bem simples. Por exemplo, eu tenho aqui camisa, calça, boné e, sei lá, casaco, ok? A camisa custa, sei lá, R$100, certo? R$100. A calça custa R$70. O boné custa R$25 e o casaco custa R$300. Vocês estão vendo que eu estou colocando a casa decimal, né? E não está resolvendo aqui, ele não está entendendo que se trata de número. Não tem problema nenhum. A gente pode vir aqui em formatar células. Posso até fazer o seguinte, ó, selecionar todas elas aqui. Vir em formatar células. E dizer então que se trata de moeda. Ok, pronto, resolvido o problema. E aqui eu vou ter uma coluna chamada total. Vamos replicar essa mesma tabela aqui, ó, lá no Calc. Tá? Beleza. Tem um Ctrl+C, Ctrl+V maroto aqui que já nos ajudou. Legal? Muito bem. O que eu vou fazer aqui? Vamos pensar que foi um cliente lá na minha loja e comprou 3 camisas, 2 calças, 6 bonés e 2 casacos. Ok? Ficar bonitinho aqui, vamos centralizar o nosso texto. Aqui. Tá? Legal. Então o que vai acontecer? Para eu saber o total dessa minha compra aqui, da compra desse meu cliente, o que eu vou fazer? Igual a coluna que tem minha quantidade vezes, desculpem, a célula que tem minha quantidade vezes a célula que tem o meu valor unitário. Então aqui deu total R$300. Qual o problema? Numa tabela pequena como essa, que eu estou usando como exemplo, eu posso muito bem chegar aqui e manualmente fazer de novo. Ó, B3 vezes C3 igual B4 vezes C4 e aqui igual, né? B5 vezes C5. Posso fazer isso? Claro que posso, sem problema nenhum. Os resultados estão corretos. Qual o problema aqui? O problema é que isso aqui dá muito trabalho caso seja uma tabela muito grande. É aí que entra, então, a lógica da alça de preenchimento para fórmulas. Imagine se essa tabela tem aqui, sei lá, 100 linhas. Fazer isso manualmente, a chance de dar erro é muito grande. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vou apagar aqui. E percebam, vou colocar aqui no Calc, ó, as mesmas quantidades. 3, 2, 6 e 2 de novo. Ok? Vou deixar centralizado aqui, que nem eu fiz com o Excel. E vou usar a mesma fórmula aqui no total. Percebam como existe uma similaridade muito grande aqui. Ó. B2 vezes C2. 300. A diferença aqui é que não está no padrãozinho da moeda. Tá, legal. Qual é a lógica aqui então? Eu vou escrever a fórmula na primeira célula que eu quero. E depois basta selecionar ela, claro, né? A minha tabela precisa estar organizada para isso. Basta utilizar a alça de preenchimento. Então perceba o que aconteceu. Tanto aqui no Excel quanto no Calc, quando eu utilizo a alça de preenchimento, ele vai lá e replica fórmulas. O que vocês vão ter que saber lá na hora da prova é o seguinte. Qual foi a lógica que o Calc e o Excel fizeram, né? Qual foi a lógica que eles seguiram, para entender que, automaticamente, quando eu escrevo B2 vezes C2 aqui em D2, certo? Aqui em D3 fica assim, aqui em D4 fica assim, e aqui em D5 fica assim. Mesma coisa aqui no Calc, ó. B3 vezes C3, B4 vezes C4, B5 vezes C5. Qual foi a lógica? Isso vai ser o grande desafio. Então percebam o seguinte, eu vou abrir um bloco de notas aqui, para nós fazermos algumas anotações nesse meio tempo. Pode diminuir a fonte aqui para não ficar tão grande. E aí vocês vão entender o raciocínio. Beleza. Para resolver esse tipo de problema, nós vamos definir 4 passos. Primeiro, eu preciso ter bem claro qual vai ser a minha origem e o meu destino, o que mudou de colunas e linhas e depois fazer as adaptações das minhas formas. A lógica aqui é o seguinte, vou fazer no Excel, vocês percebam que no Calc é a mesma coisa. Vou apagar isso aqui então, certo? Vamos pensar o seguinte, eu preciso ter bem claro, antes de resolver esse problema, onde que eu inseri minha função, que vai ser a minha origem, e qual vai ser meu destino, ou seja, para onde eu vou replicar essa função. Vamos tomar como exemplo aqui o total de calças, ok? Então, beleza. Vocês concordam comigo que meu passo 1 vai ser o seguinte, a minha origem da minha função é em D2, onde eu digitei, e meu destino vai ser D3, concordam comigo? Então, percebam. Eu vou partir de D2 e vou replicar a minha fórmula em D3. A análise que a gente tem que fazer aqui agora no passo 2 é o seguinte.
o que eu tive de alteração de colunas e o que eu tive de alteração de linhas nesse meu deslocamento. De D2 para D3, vocês concordam comigo que eu permaneci na mesma coluna? Como eu permaneci na minha mesma coluna, então minha alteração foi 0. Já de D2 para D3, eu não permaneci na mesma linha. Houveram alterações de linhas, nesse caso aqui de uma linha. De D2 para D3, eu permaneci na mesma coluna D, mas alterei da coluna 2 para a coluna 3 uma linha. A partir daqui, acabou o problema. Eu preciso ter isso aqui bem claro para poder entender o quê? Em D2, eu inseri a seguinte fórmula, igual B2 vezes C2. O que vai acontecer então em D3? Em D3 nós vamos fazer a seguinte análise. Começando sempre por sinal de igual. Vamos pegar termo a termo da minha função em D2 aqui. Vamos aumentar um pouquinho a fonte, só para dar uma melhorada. Vamos botar tamanho 18. Aí, ficou legal agora. Então o que acontece? Vamos pegar termo a termo dessa minha função que eu coloquei lá na origem em D2, que quando foi replicada para D3, houve uma alteração de 0 colunas e uma linha. Vamos começar pelo B2, certo? Esse B2, analisando o B é o meu componente identificador de colunas da minha célula B2. Então a gente vai ter que pegar aqui e fazer o seguinte, vamos pegar esse B e vamos alterar conforme o número de alterações que teve de colunas aqui, certo? Eu mudei colunas nesse meu exemplo, não mudei, ó. Eu fui de D2 para D3, então esse B2 da minha função vai permanecer B, certo? Já o 2 é o componente identificador de linhas da minha célula B2 aqui, onde ele está buscando o valor 3 lá na minha origem. Já que ele é o componente identificador de linhas, eu alterei linhas, alterei quantas? Uma, então eu vou acrescentar uma linha aqui em 2, então ele vai ficar 3. Multiplicando, seguindo a mesma lógica aqui. O C é meu componente identificador de coluna, como eu não mudei colunas, ele permanece C. O meu 2 é meu componente identificador de linhas, como eu mudei linhas, nesse caso uma só, esse 2 vai ficar 3. Então lá em D3 eu sei que quando eu replicar a calça de preenchimento para baixo, a minha fórmula B2 vezes C2 vai se transformar em B3 vezes C3. Então perceba o que acontece aqui. Ó. Replico para cá. Onde na origem eu tinha B2 vezes C2, virou B3 vezes C3, fazendo 2 vezes 70, resultando em 140. Ok? Olha o que acontece aqui no cálculo. Mesma coisa, ó. Eu tenho B2 vezes C2, replico para C3, e ele vai virar 140, que é B3, desculpem, estou em D2, replico em D3, agora sim, né? Quando eu faço a replicação, ele vai adaptar minha função de acordo com o que nós vimos aqui, né? E vai ficar, então, B3, que é a quantidade de calça, vezes C3, que é o valor unitário das calças. A mesma lógica vai ser quando eu replico para cá, ó. Replico para cá. O que aconteceu aqui? Vamos analisar. A minha origem é D2, só que agora o meu destino não é mais D3, é D4. Essa célula aqui onde tem o 150 é a coluna D, linha 4. Nesse caso, eu continuo com a alteração de 0 colunas, mas agora a minha alteração é de 2 linhas. Então, qual é o nosso desafio aqui? Pegar a nossa função na origem e adaptar no nosso destino, que é D4, conforme a análise que foi feita aqui. D, respectivo à coluna, como não teve coluna, o B permanece D. O 2 é respectivo à linha, houveram alteração de linhas? Sim. Quantas? 2, então o 2 vai virar 4. O C, colunas, 0 colunas aqui, então permanece multiplicando por C. E esse 2, como é respectivo a linhas, houveram alterações de linhas? Sim. Quantas? 2, alteramos 4. Certo? O que eu estou somando aqui? 2 eu estou somando com 2 para virar 4, e aqui é a mesma coisa. Ora, a minha replicação não foi feita para baixo. O que a gente viu lá no início? Quando eu replico para baixo, eu acrescento linhas. Se eu estivesse replicando para a esquerda, eu estaria replicando colunas aqui. Só que nesse nosso exemplo não faz sentido. Beleza? Então o que aconteceu aqui? Ó? Vamos pegar o cálculo como exemplo. Quando eu replico, vamos começar daqui, né? Tanto faz. Quando eu replico B2 vezes C2 e passo por uma linha e chego na segunda linha, olhem como fica a função aqui. Ó. B4 vezes C4, que foi exatamente o que nós calculamos aqui no nosso destino. Por que isso tudo está acontecendo? Pelo seguinte motivo. Vou abrir um outro bloco de notas aqui. Quando nós inserimos, certo, uma célula, como por exemplo C2,
essa célula, esse endereço de célula aqui, é chamado de endereço relativo. Por quê? Ele vai ser relativo conforme a minha nova posição na minha tabela. Ele vai ser relativo conforme a minha nova posição na minha tabela. Se eu replicar esse C2 uma linha para baixo, ele vai ficar C3. Se eu replicar esse C2 uma coluna para a esquerda, desculpem, uma coluna para a direita, esse C vai ficar D, porque eu estou acrescentando colunas. A lógica é a mesma, né? Se eu replicar esse C2 uma linha para cima, ele vai ficar C1, porque eu estou diminuindo linhas. Se eu replicar esse C2 agora sim uma coluna para a esquerda, esse C vai ficar D, porque eu diminuí uma coluna. Tendo isso claro, não interessa qual vai ser a função, vai ser sempre o mesmo procedimento de resolução de problemas. Entendido? Muito bem. Agora é o seguinte, vamos dar uma replicada aqui só para ficar bonitinho. Eu vou aplicar aqui agora um desconto de Black Friday. Certo? Black Friday. O meu Black Friday aqui está aplicando o quê? Um desconto de R$20 a cada compra que os meus clientes fizerem na minha loja. Então perceba, a cada compra eu vou dar um desconto de R$20. Mesma coisa aqui, ó, vamos botar a nossa, vamos botar aqui, ó, a nossa Black Friday, certo? E o desconto vai ser de R$20. Vamos passar isso aqui para o formato de moedinha para ficar bonitinho. Legal. Então, qual vai ser a lógica? Vamos apagar isso aqui, porque a nossa conta agora ela vai mudar, né? Vai ser então B2 vezes C2 menos C7. Concordam comigo? O que vai acontecer? Vai fazer aqui 3 vezes 100, vai dar 300 e vai diminuir R$20. Vai ficar 280. Perfeito. Lindo e maravilhoso. O que a gente acabou de aprender? Que ao utilizar a alça de preenchimento, eu posso replicar as minhas funções em toda a minha tabela. Só que aqui eu tenho que tomar um cuidado, porque ao replicar, o que vai acontecer? Por exemplo, aqui na linha de baixo. Eu desloquei o B2 para B3, o C2 para C3 e o meu C7 virou C8. Olha o problema aqui que aconteceu. Eu desloquei a quantidade e o valor unitário porque é o produto de baixo. Só que no Black Friday aqui, ó, deu problema, porque ele está fazendo referência a uma célula vazia. Então aqui na calça, no boné e no casaco, o meu desconto de R$20 não vai ser aplicado. Olha lá. Desloquei 2 linhas para baixo, e aqui o pior caso que eu desloquei 3 linhas para baixo. Aí entra um recurso que a gente resolve esse problema para replicar as funções de uma maneira simples. O que vai acontecer? Eu preciso informar o Excel, e a lógica é a mesma aqui para o cálculo, depois eu vou fazer para vocês verem, que esse C7 aqui, ele não pode ser alterado quando eu for fazer replicações de funções. Só que a gente já viu que quando eu escrevo uma célula assim, ele é um endereço relativo. Então eu vou precisar fazer o seguinte, na hora de escrever a minha célula, que eu quero aplicar o meu desconto, nesse nosso exemplo aqui, eu vou precisar colocar um cifrão antes do C e um cifrão antes do 7. Por quê? Esse cifrão aqui é a maneira que eu tenho de informar o Excel e o Calc que essa célula não pode se alterar quando for replicada. E quando a gente faz isso, escreve um endereço de célula com um cifrão antes da letra e um cifrão antes do número, seja ele qual for, vou permanecer com o C2 aqui, essa é uma referência absoluta. Por quê? Independente de onde eu replicar a minha função, isso aqui não vai se alterar. Querem ver? Na prática fica mais fácil de entender. Olha só, então dei um Enter, permaneceu 3 vezes 100, porque B2 vezes C2, menos o C7 que está aqui bonitinho. O que vai acontecer quando eu replicar? Agora, onde é relativo, que era o B2 aqui em cima e o C2 viraram B3 e C3 por causa dessa mesma lógica que a gente fez aqui, origem, destino, colunas e linhas, altera a origem conforme o destino de acordo com a nossa análise feita aqui. Porém, o C7, vocês perceberam que permaneceu, porque ele está travado com o cifrão antes do 7 aqui. Mesma coisa aconteceu aqui, ó. Mesma coisa aconteceu aqui. Porque agora ele é absoluto, ele não vai mudar. Ok? Percebam que a lógica é a mesma aqui, ó. Vou apagar esses dois valores e vou editar aqui, ó, B2 vezes C2 menos C7. Olha lá. Bonitinho. O que acontece se eu não travar o meu C7? Eu vou deslocar uma linha para baixo e vou pegar uma célula vazia. Mesma coisa do Excel. Para resolver esse problema, então, eu altero a minha fórmula. E esse endereço C7, que até então era relativo, eu torno ele absoluto, colocando um cifrão antes da coluna e um cifrão antes da linha.
O que vai me garantir isso? Se eu replicar para baixo ou para cima, esse 7 não vai mudar. E se eu replicar para a direita e para a esquerda, esse C não vai mudar. Por isso que agora, em todos os meus cálculos, ele vai insistir pegando esse C7. Eu sei que não faz sentido, tá? Mas olha aqui, ó. Dentro do nosso exemplo não faz sentido, porque as replicações são todas feitas na mesma coluna. Mas perceba o que acontece se eu replicar aqui para a coluna E. Olha lá. Perceba o que acontece aqui. Deu um valor nada a ver, tá? Mas o C7 permaneceu C7. Porque além do 7 estar travado, a coluna C também está travada. Ok? Muito bem. O que acontece agora? Além das referências absolutas e relativas, nós temos as referências mistas. O que são as referências mistas? É quando eu escrevo o endereço de uma célula, por exemplo aqui, seguindo nosso exemplo aqui, C2, né? Onde apenas a linha é travada ou apenas a coluna é travada. Nesses ambos casos aqui, eu tenho referência mista. Mista. Aqui eu tenho uma referência mista e aqui eu também tenho uma referência mista. Onde parte da minha referência é absoluta, porque tem o cifrão, e parte da minha referência é relativa, porque não tem o cifrão. Perceba então que eu posso ter coluna travada ou linha travada, deixando o outro termo ali destravado. Quando é que eu utilizo isso aqui? No caso do nosso exemplo aqui. Percebam. Se eu chegar aqui na minha função, onde eu coloquei uma referência absoluta, travando a linha 7 e a coluna C, e destravar a minha coluna C, vai ter problema? Não vai ter problema, porque olha a análise que a gente fez quando a gente resolveu o problema aqui. Ó. Colunas, zero alteração. Tanto que permaneceu B aqui e permaneceu B aqui nesse nosso deslocamento de D2 para D4. Então percebam, se eu deixar um endereço misto aqui, eu vou ter os mesmos resultados. Olha lá. Continuou 120 pegando C7, continuou 130 pegando C7 e continuou 580 pegando C7. É errado eu chegar aqui e travar o C? Não é errado. Pois em questões de prova pode ser cobrado exatamente isso de vocês, certo? O uso ou não de uma referência mista ou absoluta. Então é interessante conhecer os dois casos. O que eu tenho que cuidar aqui nesse exemplo? Tá? Tanto aqui no Calc quanto no Excel, né? Eu posso alterar aqui no Calc também, para vocês verem. Vou colocar esse C7 que é absoluto como misto, onde somente a linha está travada. Percebam que acontece exatamente a mesma coisa em um dos casos, certo? Olha lá, continua pegando o C7. De novo, né? Eu sei que não faz sentido, mas o que vai acontecer se eu pegar essa função aqui, ó, que é a função que a gente está usando como origem, e replicar para cá, de D2 para E2? Vamos fazer o exemplo aqui? Vamos lá. Olhem só. Então agora o meu destino vai ser E2, certo? Vamos fazer a análise agora de alteração de colunas e de linhas. De D2 para E2 eu mudei colunas? Sim. Quantas? Uma. De D2 para E2 eu mudei linhas? Não mudei. Então deixamos zerado. Então qual é a função que eu tenho lá em D2? É D2 vezes C2 menos C, cifrão 7. Esse que tem aqui, ó. Beleza. Agora o nosso desafio é qual vai ser a função que vai ficar em E2. Vamos pegar o nosso endereço de origem, a nossa função de origem, entender se é misto, relativo ou absoluto, aplicar essa lógica aqui e vai dar certinho. Querem ver? Olha só. B2. B2 é relativo, absoluto ou misto? Se a gente olhar aqui, ó, o B2 ele é relativo, porque nem coluna nem linha estão travadas, seguindo o nosso exemplo. Então esse B2 a gente vai ter que adaptar ele conforme a alteração de colunas e linhas em função do deslocamento que a gente fez aqui na tabela com a alça de preenchimento. Então vamos lá. B é o componente identificador de coluna. Houve alteração de colunas? Sim. Quantas? Uma. Então depois de B, né, se eu alterar uma coluna, olha aqui, ó, vem o C, então ele vai ficar C. O 2 é o componente identificador de linha. Houve alteração de linhas? Não. Então a linha vai permanecer igual. O B vai virar C. Vezes. O C aqui, mesma lógica, alterando uma coluna, vai ficar T. O 2 não muda nada, porque linha é 0, vai ficar 2. E agora percebam aqui, ó, esse C7 aqui, ó, esse C7, ele é uma referência mista. Olhem só, mista, onde parte é relativo e a outra parte é absoluto. Então olha que interessante.
Esse C aqui é a parte relativa do meu endereço. Muda a coluna? Claro que muda, vai ficar D. Esse cifrão 7, ele não vai mudar por dois motivos. Primeiro, porque ele está travado, e segundo, porque linhas aqui é 0. Então, ele vai ficar cifrão 7. Então, percebam, vai ficar C2 vezes D2 menos D7. Olhem aqui. Vou selecionar aqui a função e vou replicar para o meu destino. Vamos lá. D2 vezes C2 vezes D2 menos D cifrão 7. Como que eu resolveria esse problema? Aqui nesse caso, nesse exemplo. Chegando aqui, ó, e travando o C. Aí eu não vou mexer no meu desconto aqui, do meu Black Friday. Nesse meu exemplo de deslocamento de D2 para E2, eu preciso obrigatoriamente travar o 7? Não. Se eu quiser travar, não tem problema, mas eu não preciso. Então percebam, vamos inverter. Outro exemplo de endereço misto. O que vai acontecer agora? Aqui, ó, vai ser agora cifrão C7. Esses dois aqui não mudam, mas agora, ó, cifrão C7, ele é o nosso endereço, está aqui o exemplo, ó, misto. Um exemplo de endereço misto. O que vai acontecer na prática? Esse cifrão C, eu já sei que não vai mudar. Ah, mas tem uma alteração de uma coluna, tudo bem? Mas eu tenho o cifrão travando ele. Então lá no meu destino ele vai permanecer fazendo referência à coluna C. Agora esse 7 aqui, ó, ele não está travado, mas eu não mudo nada de linha, então ele permanece 7. Se por acaso, eu sei que não é o exemplo aqui, mas se por acaso fosse para E3, meu deslocamento, ia ser de D para E uma coluna e de 2 para 3 uma linha. Uma linha. E aí assim, ó, esse C7 aqui na minha origem ia virar C8. Beleza? Então vamos fazer os dois casos aqui, ó, de D2 para E2 vai ficar, conforme a gente viu, ó, C2 vezes D2 vezes C cifrão 7. E se eu chegar aqui, ó, e fizer isso, é um Ctrl C e um Ctrl V aqui, o que aconteceu? O C7 virou C8, e aqui, ó, o B2 e o C2 também vão mudar, né? Porque eu mudei uma linha, vai ficar C3 e D3. Havia esquecido desse detalhe. Beleza, não tem problema. Isso aqui a gente já viu o que acontece, porque são endereços relativos aqui. Mas olha o que aconteceu agora com o que está travado. Certo? Então, apenas esses detalhes. Ok? Então, é muito importante a gente entender o quê? O uso do cifrão, identificando então aqui, ó, quando se trata de um endereço relativo e absoluto, e o uso do cifrão quando ele é misto, onde eu tenho dois exemplos aqui. O que vocês têm que saber é que quando tem cifrão, não importa para onde seja feita a replicação da função, esse termo que está travado não vai ser alterado. E para resolver nas provas as questões que tratam de endereços relativos, absolutos e mistos, esses três passos aqui, certo? Esses três passos são bem importantes de ser seguidos. Ter bem claro a minha origem e meu destino, ter bem claro o que muda de coluna e linha, fazer a adaptação da função, e tem um passo 4 aqui, que é o seguinte: nas provas, lá em E2, eles vão querer um resultado numérico, né? Tá, beleza, legal porque descobriu a função. Qual vai ser o resultado lá em E2? Aqui vai ser simples, né? Vamos pegar o valor de C3, que está aqui, ó, fazendo a nossa lógica, né? C3 que é 300, vezes D3 que é 580, certo? Diminuindo C8, que C8 aqui no nosso caso, ó, está vazio. Não vai diminuir de nada aqui, de zero. Então, é o resultado numérico ele dá conta. Seguindo o nosso exemplo aqui para ficar bonitinho, certo? O nosso exemplo inicial aqui, ó, com a Black Friday, porque aqui eu comecei a testar os negócios e ficou um pouco estranho, né? Vamos fazer aqui, ó. Vamos refazer o exemplo da nossa Black Friday, né? Replicando. Tudo que eu estou fazendo no Excel é a mesma coisa aqui no Calc, tá? Replicando, por exemplo, de D2 para D3, com o desconto. Olha aqui. Então, vamos lá. De D2 para D3 com o desconto. Então, colunas eu não mudei nada. E linha 1. O que eu tenho em D2? Eu tenho lá D2 vezes C2 menos, ali está errado, né? E cuidado que a gente tem que ter aqui C, cifrão 7. Né? Colocou um C em minúsculo, tem problema? Não tem problema nenhum, tá? Então, olha lá. Por que eu coloquei aqui, então, menos C, cifrão 7? Porque o C, cifrão 7 é um endereço
misto, onde eu estou travando apenas a linha. A coluna eu não estou travando. Por que eu não estou travando? Porque eu não replico colunas, replico apenas linhas. Então vamos lá. O que vai ficar então em D3? Vai ficar o seguinte. D2 é relativo, então eu vou mudar colunas e linhas, de acordo com a análise que a gente fez no passo 2. O B permanece B, né, porque 0 colunas, o 2 acrescento 1, por causa de uma linha. Vezes. O C vai virar, desculpem, o C vai permanecer C, e esse 2 vai virar 3 também. Menos. Esse C, ele é destravado porque não tem cifrão, mas ele permanece C porque é 0 aqui. Opa, porque é 0 aqui, então vai ficar C. Ah, mas o 7 então vai ficar 8. Não vai ficar 8 porque ele está travado com cifrão, mesmo tendo uma alteração de linha aqui. Então vai ficar C, cifrão 7. Ok? Qual seria o passo 4 então? Um resultado numérico de D3. D3 é 2, que multiplica C3, que é 70. É isso? 70. Menos C7, que é 20. Ok? Fazendo isso, vocês chegam à resposta lá na questão. Então, conferindo aqui, ó. Olha o que aconteceu. 120. 2 vezes 70 menos 20. 120. Beleza? Então, mais ou menos por aí. Ok? A ideia aqui agora, para memorizar essas questões, é trabalhar questões de concursos, algumas provas que já foram aplicadas, entendendo a lógica da banca, certo? O Calc e o Excel, assim como qualquer estudo de matemática, ele requer prática, ok? Mostrando assim, às vezes fica até então, de certa forma, fácil, né? Vou botar aqui um resumo da nossa aula. Mostrando assim, de uma certa maneira, fica fácil, mas a grande dificuldade nas questões é entender o que está sendo pedido e entender a lógica da tabela, né, que está sendo anunciada ali para a gente resolver. Tirando isso, entendendo a diferença de relativo, absoluto e misto, o uso do cifrão e respeitando esses passos aqui, que é uma sugestão que eu dou que dá certo, não vai ter como errar lá na prova. Beleza, pessoal? Por enquanto era isso. Obrigado, um forte abraço.